Jesus, e te exaltamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Sabemos, Pai amado, que nós estamos passando por um tempo difícil, mas nós sabemos, Pai amado, que no Salmo 23 a Tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria. Não nos faltaria provas, mas também não nos faltaria vitória. Não nos faltaria, Senhor, passar por desertos e por grandes provações, mas também não faltaria, Pai amado, os pastos verdejantes, os pastos verdejantes. E eu creio que o Teu amor em todo tempo nos permite caminhar por diversas provações, mas na verdade Ele quer nos levar para pastos verdejantes. E nós cremos que este momento é um tempo passageiro como tantos outros. E nós cremos que o Senhor está conosco, independente da situação, independente da provação. E é por isso que nós Te adoramos, e é por isso que nós Te exaltamos. Porque a Tua palavra também diz, Pai amado, que o Senhor tem um nome que está acima de todo nome. E que diante deste nome, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobraria. Não há um nome maior que o Teu, não há uma aprovação maior que o Teu nome, Deus. E é por isso que nós continuamos Te louvando, porque nós cremos na Tua cura, e nós cremos, Pai amado, na Tua provisão em meio a essa tempestade. E nós declaramos, Pai amado, que, como tantas outras vezes, que isso é passageiro e está perto do fim, em nome de Jesus, Deus. Te adoramos, Senhor. Eu convido você aí na sua casa a cantar. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e a si mesmo se humilhou. Até a morte, e morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo céus e na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará
sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas mais impressionantes que existe na Bíblia e que ele fala diretamente com a igreja dos nossos dias. Quero falar sobre as realidades da nova criação. É provável que muitos irmãos, apesar de ter uma profissão de fé em Cristo Jesus, eles nunca entenderam qual os direitos, o que a Bíblia, o que o sacrifício de Cristo conquistou para eles. E alguns textos da palavra de Deus, eles acabam nos fazendo entender melhor, de uma forma muito clara, aquilo que o Senhor Jesus ele estabeleceu para nós, ele conquistou para nós. A cruz é um marco fascinante, porque ela tira o homem da situação de pecador e traz imediatamente a condição de ele se tornar filho de Deus. Então observe, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 12, ele vai dizer exatamente assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa história, ela sofre uma mudança radical pelo simples fato de recebermos Jesus. Na verdade, este simples fato é uma mudança de história, uma mudança de vida completa. Conhecer Jesus, entregar sua vida a Jesus, ele vai te dar um destino diferente. Você passa imediatamente da morte para a vida, começa a viver a eternidade imediatamente. Essa verdade, muitas pessoas não entendem isso. Elas se questionam como uma pessoa, sendo um malfeitor, trazendo tantos problemas e pecados na sua vida, ela pode simplesmente, através de um ato, mudar toda a sua eternidade, mudar toda a sua vida. Mas é exatamente isso o que o Senhor Deus fez através de Cristo Jesus. Ele, quando Cristo morreu por nós, entregou a sua vida em nosso lugar, ele nos deu o direito de salvação, ele perdoou os nossos pecados. A morte representa exatamente isso, perdão de pecados. E à medida que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, o recebemos como Salvador, nós somos imediatamente feitos filhos de Deus. Somos eleitos em Cristo Jesus. Quando
nós começamos a entender essa verdade bíblica, isso vai nos dar uma compreensão muito maior de todas as áreas que a Bíblia fala a nosso respeito. Entendendo que sou filho, eu posso descobrir aquilo que é por direito, aquilo que eu recebi como direito pelo fato de ser filho. Há muitos filhos de Deus que já entregaram sua vida a Cristo, mas até hoje eles permanecem a vida como se fossem escravos, permanecem vivendo como se não tivesse recebido nada, como se o sacrifício de Cristo não tivesse autoridade, não tivesse feito nenhuma mudança na sua vida. Muitos crentes dos nossos dias, eles acabam pensando que as mudanças são só físicas, no comportamento, nas roupas, nas vestimentas, como se isso fosse um tipo de mudança. A fé em Cristo Jesus vai muito além dessas questões culturais. A fé em Cristo Jesus, ela é uma mudança completa, uma mudança de vida, porque você deixa de ser um pecador e você passa a ser um filho de Deus, escolhido por Deus, separado para Deus. E é bom a gente entender algo mais sobre isso. Como isso é possível, como isso acontece. No livro de Efésios, capítulo 1, e no verso 19, ele vai nos revelar uma questão que Deus atuou na ressurreição de Cristo. No capítulo 1, o verso 19, ele diz assim: vamos conhecer, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E o verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Bom, quando Deus exerceu a força do seu poder ressuscitando Cristo, ele não só o ressuscitou, mas ele o fez assentar em lugares celestiais. E olhe só isso aqui, vou repetir: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus não somente ressuscitou a Cristo, ao ressuscitar, fez-o assentar à sua direita, ao lado do seu trono, e o capacitou para que o seu nome, para que o poder de Cristo fosse mantido por todos os séculos, em todo o tempo, em todos os momentos. Logo, Cristo, assentado à direita de Deus em lugares celestiais, ele reina sobre este mundo através da igreja. A palavra diz que a igreja, eu e você, somos o seu corpo, o corpo de Cristo. E como corpo, nós atuamos naturalmente nesta ressurreição, nós atuamos reinando com ele. Mas olha só uma coisa importante. Alguns nunca perceberam que no decorrer da sua vida, você foi chamado não somente para ser salvo, mas você foi chamado para reinar com Cristo. O capítulo 2 do mesmo livro de Efésios, no verso 6, ele vai dizer assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Observe, e juntamente com ele, juntamente com Cristo, quando Deus ressuscitou a Jesus, a igreja, eu e você, todos quanto recebemos, fomos ressuscitados juntamente com ele. E da mesma forma, ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Entender isso é de suma importância para a vida cristã. Por quê? Porque muitas pessoas estão vivendo neste mundo como se eles não tivessem valor nenhum. Alguns chegam a orar e dizer: Senhor, eu, um dos menores, eu me sinto como o germezinho de Jacó,
essas expressões, embora sejam bíblicas, elas não são a realidade da sua vida hoje. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele morreu para a sua redenção e ressuscitou para a sua justificação. O fato de ter morrido e ressuscitado, Ele não te deixou na mesma condição que tu vivia no passado. No passado, todos nós vivíamos em delitos e pecados. Éramos naturalmente pecadores. Éramos naturalmente homens e mulheres sem direito nenhum à eternidade com Deus. Mas quando Cristo pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, nós deixamos de ser pecadores. Nós somos justificados em Cristo. Você tem uma nova vida, você tem uma nova realidade, você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. E a sua identidade agora está garantida pela eternidade no Senhor. O Senhor te fez ressuscitar quando ressuscitou a Jesus Cristo. Ressuscitamos para quê com Ele? Você pode perguntar, ok, se eu estou ressuscitado com Cristo, você pode até entender que não é mais um vermezinho, que você não é mais o coitadinho de Israel. Você pode entender essas coisas de uma forma muito clara, que você não é mais aquilo que o passado, que os pecados te garantiam. Você é, a partir de agora, aquilo que a Bíblia garante que você é, aquilo que o sacrifício de Cristo conquistou para você. Você é regenerado, você é filho de Deus, você foi justificado, você vive uma vida para a santidade em Deus. É como está escrito aos Coríntios da carta, quando Paulo dirige ela, ele diz assim, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Nós fomos chamados para serem santos. Mas eu quero que você observe o detalhe da leitura do verso 6 do capítulo 2 de Efésios. Ele diz que quando Deus ressuscitou a Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e fomos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, você está numa posição de reino, você vive a realidade de reinar com Cristo. Você está no trono com Cristo para reinar. Nós não fomos colocados neste lugar aleatoriamente. Você foi colocado ali porque Deus tinha um propósito sobre a sua vida e um propósito eterno, um propósito de reinar, que você reine. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Logo, você, igreja, eu e você, igreja do Senhor, nós temos poder para desfazer as obras do diabo, para reinar em vida, para que a igreja ela prevaleça contra todas as investidas de Satanás. O Senhor foi muito claro quando ele disse essa expressão: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que não prevalecerão? Por um motivo muito, muito especial. Romanos, no capítulo 5, e no verso 17, ele vai nos relatar uma das palavras mais fascinantes para a vida da igreja. Eu lembro de algumas coisas quando ainda era jovem e estudava a palavra de Deus em casa, nas escolas bíblicas e assim. Nós éramos instruídos a saber de uma verdade, que um dia nós estaríamos reinando com Cristo no céu. E por muitos anos eu fiquei com essa verdade na minha vida, que um dia eu ia reinar com Cristo no céu. Mas aí eu me deparo com uma palavra que ela muda isso que era tido por verdade na minha vida. No capítulo 5 de Romanos, e no verso 17, ele vai dizer isso: se pela ofensa, observe bem, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, em Cristo Jesus. Você foi chamado para reinar em vida. A palavra é clara ao dizer: muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você foi chamado para reinar em vida, mas nós somos instruídos, às vezes por orientações bíblicas, eclesiásticas, do clero, que nós vamos reinar só lá no céu. E aí você vive uma vida miserável o tempo inteiro, porque você não está pronto para reinar aqui.
você está sendo preparado para reinar lá. Só que Deus quer que você reine aqui e agora. É o que a palavra diz. Grave esse texto. Romanos 5,17. Ele diz: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A pergunta é: você está disposto a reinar em vida? As pessoas não sabem que podem fazer isso. E se reinar em vida, a gente perguntaria: reinar sobre o quê? Observe os detalhes. João 1,12. E todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 1, versos 19 e 20 de Efésios, ele está nos dizendo que Deus exerceu a força do seu poder em ressuscitar a Cristo. E quando ressuscitou a Cristo Jesus, trouxe consigo a sua igreja. No capítulo 2 de Efésios, no verso 6, ele reforça essa verdade, já considerando os versos anteriores, que dizem exatamente que nós andávamos em nossos delitos e pecados. A nossa condição era essa. Mas quando Deus ressuscitou a Cristo, por força da sua graça, por força da sua misericórdia, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Então estamos numa posição de reino, numa posição de autoridade. E agora, Romanos 5,17, ele diz que nós fomos chamados para reinar em vida. Reinar sobre o quê? Eu vou te dizer: reinar sobre a morte, reinar sobre a miséria, reinar sobre o medo, reinar sobre o pecado, reinar sobre tudo aquilo que o mundo procura colocar sobre a sua vida. Você foi chamado para viver uma vida abençoada em todo o tempo. O Senhor quebrou as maldições que eram contra a nossa vida. O Senhor desfez o jugo pesado que estava sobre a vida dos homens. O Senhor Jesus, Ele fez tudo por você. Te colocou numa posição de reino e te fez assentar em Cristo Jesus. Ele te chama para reinar, para viver essa nova realidade, essa realidade de vida. A escolha de reinar ou não, ela não pertence mais ao Senhor. Ela é uma escolha sua. Se você escolher reinar em Cristo, é evidente que você vai ter que ter algumas coisas que são necessárias. Muitas pessoas, ao entender essa verdade bíblica, eles questionam, alguns incrédulos, eles questionam: é muito fácil dizer isso, o compromisso. Eles querem buscar algumas coisas, algumas tradições, algumas obras da lei. Eles querem enxertar no Evangelho de Cristo Jesus algumas coisas muito estranhas. A palavra nos diz claramente que o fim da lei é Cristo. As obras da lei não têm mais sentido nenhum na sua vida. O que tem de valor na sua vida é aquilo que Cristo conquistou para você. Então eu te convido a reinar em vida, a viver a realidade dessa nova criação. Você foi gerado para Deus, para viver para Deus. Então faça isso com graça e autoridade. Tenha segurança. Veja, a palavra diz no capítulo 28 de Mateus e também no capítulo 16, a partir do verso 15 em março, ele vai nos dizer, o Senhor diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele diz que estes sinais, estou em Marcos agora, estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, se comerem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E sobre tudo isso há uma excelência nele. Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A garantia da presença do Senhor é a garantia do sucesso do teu ministério. É a garantia de você ter um ministério abençoado em todas as áreas. Mas essas escolhas são suas. Você crê na palavra? Se você crê na palavra, eu li aquilo que está escrito. Se você crê na palavra, está na hora de você viver uma vida como filho de Deus, não mais como filho do mundo, não mais como um pecador, não mais como uma pessoa que não tem sentido nenhum. Se você crê em Cristo Jesus, creia na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade absoluta e a palavra de Deus te garante coisas maravilhosas. Eu vou encerrar agora com mais um texto impressionante. Ele passa despercebido por muitas pessoas. Observe, no capítulo 6 e no verso 17 de 1 Coríntios, ele diz assim: aquele que se une a Deus, ao Senhor, é um espírito só com Ele. O que eu disse?
O que está escrito? Está escrito que aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Significa que quando você se une a Cristo é como você estivesse fundido, você está entrelaçado, você está totalmente atrelado ao Espírito de Deus, de forma que não se separa mais. Logo, a presença de Deus é tão poderosa na sua vida que nada pode te fazer deter. Que Deus nos abençoe. Encerramos aqui essa transmissão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo fiquem contigo. Até a nossa próxima live. E fique atento. Lembre-se disso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus.